Agora é hora de falar sobre Marcos Leonardo, ponto final na novela envolvendo o futuro do atacante que quase foi parar no São Paulo. Tricolor fanático de infância, ele tentou convencer o Al Hilal a liberá-lo por empréstimo, não aconteceu e nessa segunda-feira o martelo foi batido, ele fica no time saudita, mesmo tendo seu conterrâneo, seu companheiro de equipe, Renan Lodge, recorrendo à justiça. A situação do Marcos Leonardo é diferente. O Al Hilal prometeu entregar a camisa 9 para ele e utilizar como peça fundamental na Liga de Campeões da Champions. Inclusive a estreia do Al Hilal acontece nesta terça-feira contra o Al Duhail e existe uma chance real de o Marcos Leonardo ser titular. Não para por aí. O Al Hilal também assegurou que no máximo até dezembro ele vai estar à disposição para a disputa do Campeonato Saudita. Tudo por conta de uma mudança no regulamento do Campeonato Nacional que vai acontecer e vai permitir que atletas contratados com menos de 21 anos de idade sigam sendo aproveitados, mesmo depois de estourarem essa idade. É o caso do Marcos Leonardo, ele foi contratado do Benfica por 40 milhões de euros para essas vagas, duas vagas que existiam para sub-21, hoje ele tem 22 anos de idade, na teoria estaria impedido de jogar, mas vai haver essa mudança no regulamento do Campeonato Saudita. Diante desse cenário, Marcos Leonardo não vai à FIFA, desiste da possibilidade de uma rescisão de contrato e frustra os planos de clubes brasileiros que sonhavam em contratá-lo, entre eles o São Paulo. Quero te atualizar agora sobre o São Paulo com os últimos preparativos para a partida de ida das quartas de final da Libertadores, jogo marcado na quinta-feira contra a LDU em Quito. São Paulo encerrou sua preparação nesta terça-feira e com boas notícias. Enzo Dias e o Wendel treinaram normalmente. Ferreira, que havia sido baixa no confronto do final de semana, também esteve à disposição. Dessa maneira, Hernan Crespo deve contar com retornos importantes. Provável São Paulo para quinta-feira com 3 zagueiros, deve ter a seguinte formação: Rafael no gol, Tolói, Alan Franco e Ferrarese na zaga. Existe a chance de o Arboleda se tornar titular no lugar de algum desses três, possivelmente do Tolói. Meio campo com Cedric na direita e Enzo Dias na esquerda. Alisson, Pablo Maia e Rodriguinho devem formar o trio de meio-campistas. No ataque, Luciano e Ferreira. Em relação a Lucas Moura, ainda não deve ficar à disposição para a partida dessa quinta-feira. Já dá para cravar que Oscar e Luiz Gustavo estão fora do jogo. São Paulo viaja na quarta, vive cerca de 24 horas lá em Quito, na cidade a 2.850 metros acima do nível do mar. São Paulo precisa voltar com pelo menos um empate para, na quinta-feira da semana seguinte, assegurar a classificação para a semifinal da Libertadores. Hora de falar sobre as chances de título do Campeonato Brasileiro depois do fechamento de mais uma rodada. Nessa segunda-feira o Cruzeiro venceu o Bahia, colocando ponto final a outra rodada do Campeonato Nacional e, de acordo com o GE, há um empate técnico em relação a Flamengo e Palmeiras na disputa pelo título hoje. Esses são os dois grandes candidatos à taça. O Flamengo aparece com 41,7% de chances de conquista, enquanto o Palmeiras tem 40,2%. Eles estão separados por 4 pontos, mas o Flamengo com um jogo a mais em relação ao Verdão. O Cruzeiro na tabela de classificação é o segundo colocado, mas nesse momento, segundo o GE, tem apenas 14,7% dos pontos. Isso se dá porque o Cruzeiro, apesar de ter 47 pontos, 3 a menos do que o Flamengo e 1 a mais do que o Palmeiras, tem jogos a mais do que os concorrentes. O Cruzeiro já disputou 23 jogos contra 22 do Flamengo e 21 do Palmeiras. Além dos 3, ainda tem chances mínimas de título: o Botafogo 2,2%, o Mirassol 0,6%, o Bahia 0,3% e o São Paulo com 0,1%. Já contei para vocês nesse vídeo que o Cruzeiro tem contra si, além da distância em relação aos dois, o fato de precisar visitar no segundo turno o Palmeiras e o Flamengo na condição de visitante. Use o espaço para comentário agora para dizer quem você acha que se sai campeão brasileiro de 2025. Combinado? Bora falar sobre o São Paulo com duas boas notícias. Tricolor, depois de vencer o Botafogo, teve duas preocupações: situações físicas de Enzo e Wendel, os dois laterais esquerdos do São Paulo. O Enzo saiu sentindo o tornozelo e o Wendel reclamava de um desconforto na coxa. Ambos passaram por exames nessa segunda-feira e devem ter condição de jogo para quinta-feira, confronto decisivo do São Paulo contra a LDU em Quito, jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América. Os exames no Enzo apresentaram apenas um trauma no tornozelo esquerdo.
próprio técnico Hernan Crespo já havia meio que cravado que o Enzo Dias estaria no campo para a partida de quinta-feira. Em relação ao Wendel, não há lesão muscular no adutor da coxa, apenas um edema, e a tendência é que ele também consiga ficar à disposição. Com isso, o São Paulo vai ganhando peças importantes. Marcos Antônio e Arboleda, que são titulares absolutos e que vinham no processo de recuperação, ganharam bons minutos na partida contra o Botafogo e também se colocaram à disposição. Lucas Moura, Luiz Gustavo e Oscar não devem ficar prontos para a partida de ida. No melhor dos cenários, o trio ficaria à disposição para o jogo da volta, marcado para outra quinta-feira. As chances de Oscar e Luiz Gustavo estarem nesse jogo são menores do que as de Lucas Moura. Ferreira segue como dúvida, sentiu um desconforto e não enfrentou o Botafogo. Já Luciano, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, estará à disposição de Hernan Crespo. O Alexandre Ferreira pedindo para falar do Marcos Leonardo, falei agora há pouco. Salve, Nicola, será que com o gol o Dineno ganha espaço? Que pecado o lance do Rigoni, hein? Reestrear com gol seria importante. O Rigoni teve duas grandes chances de fazer gol, né? Numa finalização de fora da área, ele bate muito bem, o goleiro foi buscar. Numa outra que ele sai cara a cara com o goleiro, ele bate no cantinho. Cara, eu não entendi até agora como é que a bola não entrou. Ela foi devagarinho, ela bate na trave e meio que corre em cima da linha e não entra, né? São Paulo louco, Nicola, atualiza nós aqui. O São Paulo tem negociação com algum jogador? Não, nada. Não será contratado mais ninguém. São Paulo justifica que não tem mais como inscrever atletas e está satisfeito com o atual elenco. O que o Crespo está fazendo com esse elenco sepulta de vez as humildades. Você está coberto de razão. O elenco talvez seja ainda mais fraco, porque ele perdeu vários jogadores, vários. Ele perdeu Ferreira, ele perdeu o Matheus Alves, ele perdeu o Henrique Carmo, ele continua sem ter o Oscar, Lucas Moura, Luiz Gustavo, Caleri, o André Silva se machucou, o Ferreira hoje não estava à disposição. Você está coberto de razão. O trabalho do Crespo, cara, acho que o maior acerto que o São Paulo teve no ano talvez tenha sido essa troca. E é uma troca que eu não faria, porque eu não considerava o Crespo bom. Pelo menos é o que eu ouvia de referência de Muricy Ramalho, de Milton Cruz, de Carlos Belmonte, de Rui Costa, os caras que cuidavam do futebol em 2021, quando o Crespo passou por lá, os caras avaliavam o trabalho dele como um ruim na preparação do time para os jogos. Enfim. Nicola, mal e porcamente o São Paulo vendeu jogadores esse ano e mesmo assim arrecadou 250 milhões. Dito isso, vale a pena entregar 30% da base por 15 anos por 350 milhões? Edson, a grande questão é, com esses 350 milhões, o São Paulo promete mudar o status da sua base. O São Paulo avalia que hoje tem 75% do elenco em Cotia formado por jogadores de nível C e 25% formados por jogadores de nível A e B. Quanto melhor o nível, mais a chance de você ter um fora da classe, um jogador de seleção, tá? Então o São Paulo entende que hoje a grande maioria do seu elenco não é de protagonistas. Com esses 350 milhões, o São Paulo imagina que vai transformar essa pirâmide e vai ter 75% de jogadores de nível A e B e 25% de jogadores de nível C. Dessa maneira, o São Paulo imagina que vai ter com muito mais frequência jogadores do nível do Hendrick, do Estevão. O São Paulo vai ter grana para buscar o melhor jogador da Argentina, o melhor jogador do Equador, o melhor jogador do Nordeste, o melhor jogador do Rio Grande do Sul. E quando esses caras chegarem no profissional, além de garantirem um ganho esportivo, o São Paulo também garante um ganho financeiro. Então, por conta dessa explicação, eu estou convencido de que vale a pena fazer o acordo. Você vai continuar. Hoje você perde 30% para os empresários que são parceiros do São Paulo. Você vai continuar perdendo esse percentual para o Galápagos, para o Marinax ou para qualquer outro. Mas você vai ter uma mudança no perfil do seu jogador. E eu acho que esse é o grande X da questão, tá? Renato Prado, o Crespo é um ótimo treinador do São Paulo, para o São Paulo. Só faltam peças boas para ele fazer um trabalho ainda melhor. Me surpreende muito positivamente o início dele, tá? Fala, rapaziada boa. Se você ficou no vídeo até aqui, não esquece de deixar like, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de tudo e não perder nenhum conteúdo. Assim a gente vai ficar por dentro de todas as informações do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando dele, quem? Falando de quem? Quem? Tá falando do São Paulo, o maior clube brasileiro. Combinado? Rapaziada, dá essa moral pra gente aí. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.